Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho, uma edição muito especial aqui na Wine Paris. E nesse episódio, pessoal, eu vou estar com uma super convidada, né? Uma brasileira que mora aqui na França, mas que está desenvolvendo um projeto incrível, que é o Millésime 41, do desenvolvimento, né, dos vinhos franceses, da curadoria dos vinhos franceses no mercado brasileiro. Então, aqui direto no stand da Wine Paris, aqui a gente tá com belos produtos, né? Então, primeiro, eu quero deixar um recado para vocês, né? Que esse episódio a gente tá gravando direto aqui da feira. E além disso, não deixe de dar seu like, né? E compartilhar esse conteúdo, porque esse podcast é feito para você, empreendedor dessa categoria, né? A trabalhar com melhor curadoria e principalmente aumentar as suas vendas. Então, Isabela, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada e bem-vindos à França. Seja muito bem-vindo, Santé. Com champanhe, óbvio. Muito bom. Isabela, Boa comemoração. primeiro, tu tá literalmente um Gamay Beaujolais na nosso programa de mentoria, mas antes, te apresenta um pouquinho, fala um pouco, né? Por que a Isabela desenvolveu o projeto Millésime 41 e qual foi a conexão que tu trouxe entre o Brasil e a França? Então, eu me chamo Isabela Vale, eu tô aqui na França há 8 anos. Eu cheguei aqui pra terminar meus estudos que não tem nada a ver com vinho, que é design gráfico. E eu rapidamente me apaixonei por esse mundo de vinhos, de champanhes, principalmente de champanhes. Porque eu comecei a fazer visitas, todas as viagenzinhas assim, no final de semana, você quer sair um pouco de Paris, a gente ia pra Champagne ou pra alguma região tipo Borgonha. Então eu comecei a descobrir esse mundo dessa exclusividade, essa coisa maravilhosa que são os vinhos e champanhes. Então foi aí que eu comecei a estudar, a me especializar, principalmente eu comecei pelo champanhe, então como era a região mais perto de Paris pra gente, eu me especializei no champanhe. Aí eu fiz várias degustações, a gente conhecia cada vez mais casas. E depois eu comecei a fazer especializações no vinho também. Então fiz formações, fiz exames pra me tornar sommelier de vinhos também, junto com meu marido, que também que trabalhava também em restaurantes renomados, restaurantes com estrela Michelin. Então a gente resolveu unir essa paixão juntos, os dois. E depois a gente viu em viagens para o Brasil que a gente tinha essa necessidade de levar esses rótulos diferentes, porque o que a gente achava no supermercado eram sempre os rótulos que a gente conhece, né, que são os mais conhecidos. E a gente achava legal levar essa ideia de vinhos e champanhes franceses que a gente não tem necessariamente no Brasil. E aqui na França é muito comum, todos os dias a gente está abrindo uma garrafa de vinho, uma garrafa de champanhe, e a gente gostaria de levar essa educação para o Brasil, das pessoas de consumir mais o vinho de uma forma interessante, de uma forma, lógico, responsável, mas também de uma forma especial, que não seja, um vinho francês é para aquela ocasião super especial. Não, a gente, aqui na França, a gente bebe vinho todos os dias. Então, a gente gostaria de levar essa ideia para o Brasil. Levar esse tipo de consumação para o Brasil. Desmistificar que o vinho francês é aquele vinho extremamente caro, que é inacessível. A França continua acessível, a gente tem rótulos maravilhosos, por preços acessíveis, e essa é a nossa ideia como Millésime, de poder levar isso para o Brasil e educar os brasileiros nessa cultura maravilhosa do vinho francês e do champanhe. Muito bacana, né? Eu acho que uma curadoria com champanhes, depois ela vai falar bastante sobre o produtor, mas são culturas diferentes, né? Tu também já morou no Brasil. E o Brasil, hoje, ele tem um consumo per capita de 3 litros, né? Para ter uma noção, o consumo per capita de espumantes no Brasil é 250 ml, ou seja, né? É um pouquinho mais de uma taça, né? De espumantes é o consumo per capita. É o consumo aqui da França, são 42 litros per capita. Porém, o mercado das borbulhas no Brasil, ele cresceu no ano passado 12%. É um mercado que já chegou aos 40 milhões de litros, né? E no ano passado, principalmente, quando a gente fala de champanhe, são produtos, né, premium, super premium, né? A França aumentou as suas exportações em 20%. Né? Então, acho que tu tá no momento certo, na hora certa, ainda mais o acordo agora bilateral Mercosul-União Europeia, que vai dar mais essa acessibilidade, né, e aproximar os vinhos dos produtores. Mas, Isabela, me conta mais, de uma paixão, né, pela França, entrou na cultura da França, mas empreender na França, aqui de Paris, para o Brasil. Como foi essa conexão, como foi o início dessa modelagem do negócio? A gente vem pensando nesse negócio há mais ou menos 2 anos.
que a gente vem estudando a possibilidade, se realmente, não só se o consumidor, tô perdendo as palavras em português. Não só se o consumidor brasileiro ele tem interesse, mas também se o produtor francês tem também interesse em ir para o Brasil. Porque, querendo ou não, muito produtor ainda tem medo de ir por conta de tanto de taxas. Então, a gente ficou estudando isso aí durante 2 anos, ver a viabilidade desse projeto também, não só daqui da França, mas também da chegada ao Brasil. E foi aí que a gente achou você também para nos ajudar nisso. Mas aqui na França é muito legal porque eles ajudam a gente. Então, a gente tem um programa do governo que ajuda os pequenos empreendedores. Então, a gente passou numa banca de empresas, então, para ver a viabilidade do projeto. Então, o governo francês, nessa banca, aceitou o nosso projeto, falou que o nosso projeto é viável e que é um projeto real. Então, o governo ajuda a gente, então, eles têm ajudado a gente para fazer esse projeto acontecer. Então, agora, aqui da França, tá tudo certo, agora a gente está realmente procurando as pessoas interessadas nesses vinhos, champanhes no Brasil. E é legal porque a Milésime 41, ela começa no trabalho de fazer uma curadoria, ou seja, né, aqui, né, Champagne é uma região, né, que ela é muito renomada em relação às borbulhas, né, com grande posicionamento, e a ideia foi selecionar produtores menos conhecidos, né, com uma curadoria. Eu provei esse prestígio, gente, é um super champanhe, muito cremoso, muito gastronômico, né. Mas, Isabela, eu quero que tu me conte, né, como foi a seleção da curadoria desse produtor de champanhe. Conta um pouquinho, né, desse primeiro produtor do teu portfólio que tu vai estar conectando com importadores e distribuidores no Brasil. A nossa ideia realmente nessa curadoria específica é a gente trazer histórias de pequenos produtores, de aquela pessoa que realmente está ali com a mão no vinhedo, que está cuidando de absolutamente tudo. Pessoas que são realmente do vinhedo e que trazem toda essa história de família. Então, aqui na França tem muito forte isso. De cada produtor passa de família para família. Então, a nossa ideia é realmente levar essa história, não só uma garrafa. Porque o rótulo chegar lá no Brasil é muito fácil. Mas qual é a história através dessa garrafa? Então, a gente trabalha realmente com esse storytelling, de realmente a gente gostar, a gente entender, se conectar com a gente dessa ideia de ser familiar, de ser pequeno produtor, de ser um curto processo, que não tem ninguém envolvido, não é uma grande cooperativa. Então, a nossa ideia é realmente trazer a ideia, Essência, né? a essência da França, que é realmente isso, pequeno produtor que bota a mão na massa. E é isso. E a Djeburt, pra mim, é uma das melhores, porque realmente a gente tem toda essa história. Meu marido conheceu a família da Djeburt, que ele estudava com a dona da Djeburt, basicamente. E aí ele sempre participou das colheitas, então eu comecei a entender um pouco mais. Então a gente fez visitas, ele também faz a colheita, então eu acompanho de perto também a colheita das uvas dele, que é extremamente rigoroso na região de Champagne. E a gente vê todo o processo bem de perto. Então, a nossa curadoria é realmente acompanhar todo o processo de perto para a gente saber e entender a qualidade e levar essa qualidade para o Brasil. Não só, degustei aqui e vou levar esse produto porque eu acho que é legal. Não, a gente entende toda a história, toda a produção, a gente acompanha passo a passo. Então, essa que é a ideia. Esse é o nosso primeiro parceiro, que é a Djeburt Valois, que é um champanhe da região de Cramant. Então, eles têm vários champanhes Grand Cru, Premier Cru. E essa é a nossa ideia, realmente, de trazer esse tipo de vinho, esse tipo de champanhe para as pessoas, que tem uma história, que tem uma qualidade. E é porque o vinho, ele é muito mais, né, do que apenas a qualidade do produto. Ele tem todo o storytelling por trás. E é muito bacana a gente ver a produtora e proprietária aqui conferindo o nosso Pode Ver Mais Vinho. Exato. Né? E ela está muito orgulhosa, né? Além de exportar para os Estados Unidos, para a Rússia, estar aqui em Paris, em grandes e renomados estabelecimentos, agora ela poder, né, ter acesso ao mercado latino-americano, que o Brasil hoje representa Tá crescendo bastante. 65% das importações da América Latina. Né? Então isso eu acho que é muito bacana. E principalmente, né, esse mercado das saudades que tu veio, né, é casado com francês, Sim. tá? Tem essa conexão, tá levando o melhor da França pro Brasil e principalmente, né, não só um produto que tem um apelo, né, mundial, mas também tá levando sonhos de pequenos produtores, né, de minifúndios aqui da França para o mercado brasileiro, focada em curadoria, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E me diz agora, quais são os próximos passos da Milésime?
Os próximos passos agora é continuar nessa curadoria, continuar pesquisando esses pequenos produtores, continuar degustando, continuar vendo a história deles, que a gente gosta realmente. Nessas feiras a gente faz o primeiro contato de conhecer, de degustar, e depois a gente sempre vai até eles para conhecer todo o domaine, toda a maison, como é a produção deles, então a gente realmente vê de perto. Para daí a gente selecionar eles e falar, esse aqui é adaptado para o público brasileiro e também é adaptado ao nosso gosto pessoal, de que a gente entende que é um gosto, uma qualidade muito boa francesa. Então a gente faz essa primeira seleção para depois adaptar para o paladar brasileiro. Legal. Isa, tu é natural de onde lá no Brasil? Sou de Curitiba, do Sul também. Tá, também do Sul, ó. Eu tô morando em São Paulo, mas sou natural de Bento Gonçalves. Curitiba, ó, Santa Felicidade. Sabia que o meu primeiro treinamento foi, eu qualifiquei todo o time do velho Madalosso. Ah, é? Quando inaugurou, quer dizer, o novo Madalosso. Sim. Então eu tenho uma conexão muito bacana, a Adega Brasil, que é uma distribuidora, tem uma super conexão com Curitiba. Agora também, aí próximo de Curitiba tem também umas vinícolas, né, Araucária, Sim. fazendo vinhos. Tá cada vez mais crescendo no Sul. Muito bacana. Então, Isa, dá teu recado aí, né? O que os nossos empreendedores do vinho podem estar esperando na Milésime e os próximos passos no mercado brasileiro? Eu acho que podem esperar muitos rótulos maravilhosos, que a gente faz realmente, basicamente, uma viagem para a França. E podem esperar que vão chegar de uma forma mais acessível. A França, eu quero desmistificar essa ideia de que a França é inacessível, que a França segue acessível. Eu tô aqui para comprovar. Brasileira aqui, casada com francês, então eu posso dizer que o vinho, ele não é um luxo, o vinho é uma cultura, o vinho é um alimento. Então, como a gente trata isso aqui, eu acho que é muito a ideia do que eu quero levar para o Brasil, de que isso não precisa esperar uma ocasião maravilhosa aparecer para você abrir aquele vinho francês. Você pode degustar um vinho francês sempre, numa semana. Isa, eu acho que o teu slogan vai ser tropicalizando o champanhe no Brasil. Basicamente. Muito levando champanhe para a mesa brasileira. Amém. Gente, super episódio aqui direto da Wine Paris com a Isa, nossa mentoranda aqui, né? Não deixe de dar seu like, compartilhar esse conteúdo e também se você, empreendedor do vinho, como a Isa, quiser desenvolver um plano de negócio e construir, né, um projeto, né, um planejamento sólido para o seu negócio, no link abaixo a gente tem o link do Diagnóstico 360, que é uma consultoria gratuita com um dos especialistas do nosso time, né, que a gente analisa o teu negócio, né, e desenvolve um plano estratégico para você, empreendedor do vinho, se estruturar, aumentar as vendas e crescer o seu negócio de forma sólida, né, e aumentando as suas vendas. Então, um forte abraço e santé! Santé!